último dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa contrariando um mar de pessoas que estavam na rua, que obviamente esperavam o contrário, né? Pois bem, Lula assumiu e hoje completam-se aí, vamos ver, hoje é dia 5, completam 5 dias de governo petista. Após 20 anos do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ele volta ao poder. Acontece que em 5 dias, Tito Fonseca, ele conseguiu colocar, inclusive, apoiadores desesperados. Tito, eu gostaria da tua análise fria e, tirando a nossa paixão bolsonarista, Tito, vamos analisar Lula por ele mesmo, né? Ou PT por ele mesmo e o mandato do PT. Ibovespa tem forte queda após posse de Lula como presidente. Dólar chega a 5,36. E o próprio mercado, parte desse mercado apoiou Luiz Inácio Lula da Silva e agora ele está desesperado. Eu já vi a Miriam Leitão fazendo uma análise crítica a respeito das posições do governo Lula e também hoje aquele Joelzinho que falava na Jovem Pan, agora está na CNN, também criticando posicionamentos do governo Lula. Tito Fonseca, será que eles não esperavam que o Lula fosse cumprir com as suas promessas de campanha? Porque o que nós estamos vendo dentro do governo Lula e de seus ministros, 40! Os 40 ladrões, Tito. Parece coincidência, né? 40 ministros, 40 ministérios. Será que eles não esperavam? A Globo, a CNN, esses isentões, eles não esperavam que o Lula fosse cumprir suas promessas de campanha e colocar a economia brasileira na lata do lixo? Tito Fonseca, é um prazer tê-lo aqui. Bom, antes de mais nada, né, o meu cordial boa tarde. Mas, o seguinte, primeiro nós temos que fazer uma análise do comportamento da mídia, né? A mídia, nesse início de mandato, e depois de um longo período de carestia, né, durante o governo que se encerrou do Bolsonaro, a mídia está ávida, ela está com fome, ela está indo como se eu tivesse prendido assim, um bando de sanguessuga ou pernilongo ou alguma coisa, deixado eles vários dias sem comer, daí de uma hora para outra eu abro a janela e eles entram todos dentro do quarto e eles vão em cima, né? Porque eles estão ávidos de sangue. E o porquê disso? Porque o Bolsonaro não comprava a mídia, não tentava controlar a mídia e, enfim, a mídia tá com fome, principalmente a Globo, né? Então, nessa arrancada, eles vão para cima com tudo, porque eles vão querer achacar o governo para que o governo volte naquela velha prática do toma lá da cá. Ou seja, eles querem chegar antes para beber água limpa. Essa é a verdadeira... Então, não é de se estranhar que você vai ver guerrilheiras consagradas como a Miriam Leitão. O que você pode esperar de alguém que empunhava armas de fogo para assaltar bancos, né, inclusive matar pessoas, causar a violência de matar pessoas para conseguir dinheiro? Então, o fato dela estar aí criticando o governo, não, né, porque a Miriam Leitão não é ninguém que se dê crédito. Ô Tito, então me permita... Mas uma coisa é certa. Oi. Tá, conclua o teu raciocínio que eu vou te perguntar. Mais uma coisa é verdade, né? Muita gente está horrorizado com o Lula, que eles achavam que o Lula não ia fazer aquilo que ele estava prometendo fazer e que muito menos ele ia... que aquilo era só retórica de campanha. Mas várias vezes eu falei aqui mesmo,
no Pontualizando, que o Lula, o discurso do Lula não era do Lula e era produzido fora do Brasil pela grande internacional socialista. Pontos que são a bandeira, o programa do grande movimento internacional, da grande ordem mundial e principalmente da Agenda 30, da ONU. Então, essa manifestação da Globo, Miriam Leitão, as críticas da mídia hoje do governo Lula, são 5 dias, a mídia está criticando as posições, né, o quadro técnico, que não é técnico, de ministros, são 40 ministros, nenhum é técnico, nenhum é especialista no que faz, a mídia não gostou, o mercado não gostou. Mas essa retórica da mídia, então ela não é verdadeira, ela é apenas uma lembrança a Lula de que ele tem que pagar pelo silêncio deles. Ela é verdadeira, ela está expondo as mazelas. Agora, ela quer cobrar para que ela não exponha. Ok. Entendeu? Ou se você não me pagar, eu vou mostrar que o teu pé é feio e tem Janete. Sabe? Então, para mim desviar as câmeras, por exemplo, como o William Bonner desviou as câmeras de todo o problema social que estava se vivendo, das milhões de pessoas na rua se manifestando contra a posse do Lula, ele colocou as câmeras da Globo mirando o céu de Brasília, dizendo que as nuvens de Brasília nunca foram tão lindas como foram naquele dia e que a luz e o sol brilhava com uma especial luminosidade que anunciava tempos de amor e de esperança. Isso foi o Lula, foi o Bonner. O Bonner falando na posse. Falando do descondenado, de um cara que foi condenado por mais de 30 juízos por processos de corrupção e que o mundo inteiro, veja bem, e que o mundo inteiro busca se afastar dele. Basta ver o vexame que foi a solenidade de posse do Lula. Não teve o protagonismo internacional que ele gostaria, não vi Macron, não vi o primeiro-ministro da Alemanha, não vi o Biden, não vi o outro lá do Canadá, outra gazela saltitante canadense lá, não vi ninguém. Todo mundo se afastou e todo mundo se afasta dele hoje porque sabe que muita coisa está por acontecer. E Tito, principalmente pelo movimento que tem nas ruas de insatisfação com o governo dele. Ó, festa de posse tem inúmeros casos de roubos de celulares. Repórter do Metrópolis, inclusive um jornal editorial de esquerda, né, que apoia tudo que a esquerda faz, foi assaltado. Foi para tomar uma cervejinha. Ô Tito, então eu quero que você volte um pouquinho aí. Essa questão de roubar os celulares, isso não é crime. Os coitados fizeram só para tomar uma cervejinha. Você não lembra desse discurso? Era só para tomar o discurso do próprio Lula. Lembra do discurso do próprio Lula? Sim. Estão reclamando do quê? Dos caras ir lá roubar dos militantes. Pois o Lula já disse que ele ficava muito triste quando sabia que a polícia estava prendendo os caras só porque eles foram roubar um celular para depois tomar uma cervejinha. O que estão reclamando agora? Agora aceita, né? Agora faz o L que passa, né? Faz o L que passa. Exatamente. Eu quero... Mas o problema é o seguinte, que o discurso do Lula, todo como um todo, falando que o agronegócio era um lixo, que tinha que ser combatido, que o que portava era a agricultura do MST, que o MST que era o responsável pela alimentação do povo brasileiro, que falando contra o sistema produtivo do Brasil, falando contra o direito de herança, falando contra... todos são pontos pragmáticos do grande catálogo da Internacional Socialista. São pontos que estão lá, são pontos pragmáticos da grande revolução socialista no mundo inteiro. Entendeu? Não é discurso dele, é discurso ideológico. Essa é coisa que veio de fora. É a grande briga que está acontecendo no mundo inteiro
para a instalação de um governo, de uma nova ordem mundial, entendeu? De acordo com a Agenda 30 estabelecida pela ONU. É isso que nós estamos vendo hoje. E é isso que nós vamos ver, né? Se bem que este governo está muito estranho, porque ele foi empossado, mas parece que não foi empossado. Exatamente, uma coisa muito, muito estranha, né? Ô Tito, antes de seguirmos nessa linha do parece que foi empossado, mas não foi, parece que é presidente, mas não é, vamos olhar aqui, olha aí o esvaziamento da posse do Lula, porque ele foi tão ovacionado, tão aclamado, Tito Fonseca, mas como você lembrou, nós tivemos a presença, eu acho que só de 3 presidenciáveis aí de outros países, 3 presidentes, o da Argentina, o da Colômbia e o do Chile, né? Eu não vi notícia de outros presidentes que vieram, mas era esperado grandes lideranças socialistas de todo o mundo, né? Da França, o da França seria o primeiro deles, o Macron, que recebeu Luiz Inácio Lula da Silva assim que saiu da cadeia em seu gabinete, né? Joe Biden, que representa o socialismo americano, né? Que representa a esquerda americana, né? A maior potência mundial, bélica e econômica. Joe Biden não compareceu também à posse de Luiz Inácio Lula da Silva e nem o premier alemão, né, que havia se comprometido a estar presente na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Tito, o que aconteceu? Por que eles não compareceram a este grande evento que de grande não teve nada? Olha aí, nós estamos vendo o esvaziamento da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação ao povo, né, foi um fracasso. Estima-se que tinha o quê? 25 mil pessoas lá dentro daquela esplanada dos ministérios. Houve uma... Todos levados no cabresto pelos grandes movimentos sociais da esquerda, né, pelos sindicatos, pelo MST, pelo não sei mais o quê, que foram do Brasil inteiro para lá. Houve uma notícia... E a Gleice deu calote em todo mundo, porque nem água tinha para aquela gente beber lá. Houve uma notícia de um portal que anunciou que teve 280 mil pessoas a menos do que o esperado. Sim. Olha a inversão da manchete, né, Tito? 280... Houve 280 mil pessoas a menos do que o esperado na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles não dizem que eles esperavam 300 mil pessoas e foi apenas 20. Exatamente. 25 mil. Você veja como a esquerda, como a mídia é canalha, né? Ela é canalha. A mídia é canalha, ela não vale nada, né? Ela tá aí prestando esse desserviço ao povo brasileiro, só que a mídia começou reclamando já nos primeiros 5 dias de governo. Mas ela vai começar até ela se ajustar, né? Por quê? Primeiro, vai haver uma perseguição terrível em cima da mídia de oposição. A mídia de direita, ela vai sofrer uma perseguição terrível, e quem vai comandar essa perseguição é o Alexandre de Moraes. Nós já estamos vendo aí mais 3 jornalistas hoje que tiveram as suas contas bloqueadas, suas páginas tiradas das redes sociais, enfim, foram censurados de tudo, sem a mínima explicação, sem o mínimo, somente ao gosto do seu Alexandre de Moraes, correto? Nunca se viu uma judicialização dos poderes como nós estamos vendo hoje no Brasil, certo? A ditadura de toga é uma coisa terrível. E a mídia de esquerda, ela vai ser tolerada, ela vai fazer uma oposição, porque tem que ter oposição, entendeu? Uhum. Ela Entre aspas. Uma oposição controlada através da grana. Quer dizer, nós que estamos aqui falando já estamos com os dias contados.
Nós já estamos com os dias contados aqui no Pontualizando. Com certeza vai haver uma intervenção. Isso se pode ter certeza. Ou vem dinheiro, né, para tentar calar tua boca, ou se tira do ar. Nesta linha editorial, tá fora do ar. Isso não tem nem dúvida. Ó, então, Moraes manda derrubar contas de jornalistas. Fiuza, que está na revista Oeste, o Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, e o Figueiredo. Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo também é jornalista da Jovem Pan. As contas foram derrubadas hoje e incluídas aí naquele grande inquérito das fake news. Quer dizer, não há previsão alguma de quando as contas serão restauradas, né? E de onde isso vai parar. Lembrando também, Tito Fonseca, que nós tivemos ontem uma revelação sobre um inquérito gigantesco e sem precedentes que Alexandre de Moraes impôs, né, aos bolsonaristas. Olha aí, notícia divulgada pelo jornal Metrópolis, né? Super quebra de sigilo ordenado por Alexandre de Moraes mira o coração do bolsonarismo. Decisão ampla do ministro do STF permite desdobrar quebras e pode revelar cadeia de comando de atos antidemocráticos, entre aspas, né? Há, porém, um risco. Aí o próprio jornal ele vai discorrendo dos riscos, né? Quais são os planos, né? O plano é você conseguir mapear, inclusive, Tito Fonseca, de onde esses bolsonaristas se comunicaram. Se é que se comunicaram e se é que há uma organização por trás dos atos que acontecem no Brasil desde o segundo turno. Moraes, ele, com certeza, ele extrapolou, ele cometeu todos os crimes contra a Constituição do Brasil, né? Hoje, se você fizer uma análise, a gazela saltitante lá do Rudolph está já pedindo a prisão do Bolsonaro, dizendo que eles cometeram crime, que ele cometeu crime, que a CPI da Covid mostrou que ele é um criminoso, que ele é um assassino, né? O Bolsonaro é assassino criminoso. Agora, a nova ministra da Saúde já está dizendo que ela vai autorizar o aborto, que o governo vai atualizar o aborto. Isso não é crime. Matar criança não é crime. Não. Né? Não. Então, agora veja, mas isso faz parte também do pragmatismo deles. Mas continuando na nossa análise, o Alexandre de Moraes já extrapolou de tudo. Se amanhã ou depois houver uma reviravolta, os crimes que este cara vai ter que responder diante de um tribunal sério serão imensos. Eles estão confiando e ele está muito à vontade para praticar esses crimes, porque ele tem a total conivência do restante dos seus colegas de corte, do STF, né? Todos apoiam, todos leem e rezam pela mesma cartilha, pelo mesmo missal, né? Vamos falar assim. Então, tudo isso dá muita tranquilidade para que ele monte esse esquema gigantesco e brutal que é esse esquema que ele está se tornando, esse tal inquérito das fake news e tudo que ele está montando. Porque o número de pessoas ali indiciadas é imenso. Ele transformou a Polícia Federal, que é conivente com ele nesses crimes, porque jamais um delegado de polícia deveria aceitar cumprir com uma ordem judicial que ele sabe que é uma ordem também de origem criminosa. Então, ele é responsável, toda a Polícia Federal, todo agente de Polícia Federal que está cometendo esses crimes, junto com o Alexandre de Moraes, vão ter que ser responsabilizados um dia. Se vai demorar
1 ano, você vai demorar 2 anos, você vai demorar 5 anos, mas eles vão ter que responder. Um dia esta conta vai cair. Essas pessoas que estão sendo violentadas por essa gente, um dia vão conseguir, de uma maneira ou de outra, se não eles, os filhos deles, os netos deles, a responsabilizar essas pessoas que estão cometendo esses crimes. Porque são violências absurdas contra a Constituição e todas as garantias pelo regime que hoje nós vivemos. Então, isso é uma conta que vai ser cobrada. Algumas pessoas diziam, não é o fim do mundo, né? O Lula assumindo, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Acontece que a transformação do Brasil numa Venezuela não começou no dia 1º de janeiro de 2023. Ela começou já bem antes, através dos ministros do STF, né? A ditadura implantada no Brasil, ela não veio do Poder Executivo e nem do Legislativo. Ela veio do Judiciário, né? Hoje nós estamos vivendo um regime de censura. Nunca antes na história do Brasil, salvo momentos da época do governo militar, jornalistas temiam por sua liberdade de expressão. E hoje nós vivemos um terror onde, por estarmos falando aqui com você que está nos acompanhando, nós podemos ter, no mínimo, o mínimo que pode acontecer é tirarem o nosso canal do ar e, se nós insistirmos, nós podemos acabar presos, né, atrás das grades, indo parar na papuda, termos nossas contas bloqueadas e, se não for o suficiente, os nossos familiares terão suas contas bloqueadas e não há de duvidar, como faziam na época de Tiradentes, Tito Fonseca, eles derrubavam a casa da pessoa e jogavam sal na terra para que nada ali germinasse nunca mais, né? É o que nós vamos ver no futuro se o Brasil continuar nesse ritmo de censura, nesse ritmo da ditadura. A ditadura já está implantada. É você que ainda não percebeu. Ou percebeu e não tem coragem de se manifestar. Diga, Tito. Simão, se você perceber, e os brasileiros agora vão perceber isso, que houve um grande laboratório para que tudo isso que está acontecendo no Brasil, que foi a própria Venezuela. Exato. Tudo que se passou na Venezuela, como os métodos que foram usados na Venezuela e que deram certo e que fizeram com que o Chávez e depois o Maduro se consolidassem no poder, é exatamente esta receita que eles estão usando aqui. Lá, o que acontece? O Congresso foi fechado, foi porque o Congresso era contra o Chávez e contra o Maduro. O que eles fecharam e destituíram o STF e nomearam um outro tribunal constitucional lá, e esse tribunal passou o Maduro passa a governar com esse tribunal. E é exatamente o que eles fizeram no Brasil. Eles impediram o Bolsonaro de governar. O Bolsonaro emitia um decreto imediatamente, qualquer gazela saltitante entrava com uma ação contra o decreto no STF, o STF imediatamente derrubava. Quer dizer, houveram mais de 200 decretos do presidente da República que foram derrubados pelo STF. Né? E outra coisa, hoje, quem legisla é o STF, não mais o Legislativo, não mais a Câmara, muito menos o Senado. Estão todos acovardados. Entendeu? É o mesmo modelo. Não à toa, né, que quando o Lula foi lá tomar posse, lá não tomar posse, mas antes da posse, da diplomação dele lá no STF, passou aquele outro por trás e assim, missão dada, missão cumprida, chefe.
E o Lula olha para o cara que está do lado dele e diz assim: se não fosse ele, jamais eu venceria a eleição. Então, o modelo está aí, está estampado. Uma corte corrompida, uma eleição fraudada e um legislativo que não vai conseguir fazer nada, né? A não ser o Lula vai governar. Se o Congresso começar a fazer realmente uma forte oposição ao Lula, o STF está lá para invalidar tudo que for votado. Vota-se uma lei, o STF diz que é inconstitucional e tira fora. É assim que vai ser. E a roubalheira institucionalizada em todos os ministérios, porque não são ministérios técnicos, são ministérios políticos, correto? Por gente completamente despreparada. Quando você pega o currículo dos ministros, os 40 ladrões, são 40 ladrões, né? Porque o chefão dos ladrões lá, o Haddad, o mais querido, só o Haddad responde 249 processos criminais na justiça. O Flávio Dino responde 270 processos. É muito processo que o Flávio Dino, atual ministro da Defesa. Todos os ministros respondem. Olha a cara desse vagabundo aí. Ô Tito, advogado de Lula na Lava Jato deve ocupar vaga no STF. Agora nós vamos entender se os senadores honram, né, as calças que vestem ou são realmente já estão vendidos ao PT, né? Porque para ele se tornar ministro, o advogado Lula, pode chegar aqui, Chimão, para esse advogadozinho se tornar ministro do STF, ele tem que passar por uma sabatina no Senado. Então está nas mãos do Senado colocar mais um ou fazer o impeachment de Alexandre de Moraes, né, Tito Fonseca? Agora, o Brasil aí, o PT mostrando a que veio, né? É o mesmo PT de 20 anos atrás. Mudaria por quê? Por que seria diferente? Claro que eles vão continuar aparelhando o STF. Isso vai ser uma prática. E o principal nome a ser indicado, com certeza, é o doutor Zanin aí, que foi o advogado do Lula, que perseverou na defesa do Lula até a conivência do Fachin em descondenar, dizendo que o foro não era o adequado para a discussão do processo. Chimoel, Tito Fonseca, parece que tudo voltou à normalidade quando o William Bonner fez aquele anúncio, né? O céu de brigadeiro, que lindo, que céu lindo que tá nessa posse de Lula, né? E aí nós vemos ali advogado de Lula na Lava Jato deve ocupar vaga no STF. Voltou realmente à normalidade, o toma lá da cá, a roubalheira, né? O caos instaurado. Agora, obviamente que hoje o aparelhamento do poder pelas grandes mentes petralhas, né? Já temos a tradição de advogados do Lula serem nomeados ministros. Está lá como é que é o nome dele? Lá nós Lewandowski. Nós temos Lewandowski, nós temos o Toffoli, nós temos o Toffoli, nós temos o que foi indicado depois pela Dilma Rousseff, nós temos Gilmar Mendes, nós temos o Fachin e nós temos finalmente o Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer, né? Todos com histórico de ligações perigosas com políticos, né? Temer / Alckmin, né? Temer / Alckmin. A ascensão política do Moraes, ele vai acontecer no governo do Alckmin. No Alckmin, claro. Ele foi secretário de segurança do Alckmin. Secretário do Transporte Público, foi secretário da Segurança Pública de São Paulo e ele ganhou graça aos olhos do Temer quando um hacker invadiu o celular da esposa do presidente e roubou os nudes.
Olha só. E fazendo chantagem. Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Já combateu as fake news, o crime digital. Ele foi lá e conseguiu descobrir, que alguns já dizem, né, que foi a armação dele mesmo. Dele mesmo. E conseguiu achar graça aos olhos do Temer daquilo que já havia acontecido com o PCC, o Alckmin e outras falcatruas da Secretaria de Transporte Público. Chama, agora, a segurança do Brasil e do brasileiro está nas mãos, mais uma vez, ou infelizmente, do Senado Federal. Embora o brasileiro fez a lição de casa, ele trocou boa parte daquele Senado e colocou lá um Senado conservador, ou senadores de um segmento ou de uma linha conservadora. Isso basta para frear isso que nós estamos vendo aqui, advogado de Lula. E o advogado que defendia o Lula da Lava Jato. E que não foi eficiente, porque o Lula acabou preso. O Lula só está livre porque o STF assim o quis. Pela canetada do Fachin. Pela canetada do Fachin. E não porque esse cara aqui é competente. Olha aí, olha onde nós estamos. É um incompetente que está sendo indicado. Veja bem, o que nós vamos ter que fazer? O que resta ao povo brasileiro, né? O que resta ao povo brasileiro é simplesmente pressionar de uma forma contundente o Senado Federal e a Câmara Federal, certo? Para que impeça a nomeação de um sujeito desse. Porque o Senado pode fazer. Pode. E a Câmara pode fazer. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: é claro que o STF vai pressionar pela aprovação do nome dele. Vai fazer a mesma campanha que fez quando o Barroso foi lá na Câmara para que aprovar as reformas que ele queria que fosse aprovado, para que concedesse mais poderes para o STF. Agora, vale lembrar então, que... quem vai ter que fazer esta revolução? Pode falar. Ô Tito e Shimon, vale lembrar que o TSE é um dos protagonistas desse cenário. Que passou quase desapercebido com Barroso e Fachin. Ou seja, nós já temos 11 bolsonaristas na lista do procurador do TSE para ser cassado, para ter o mandato cassado. Ou seja, isso vai ser usado como manobra, como objeto de chantagem a muitos bolsonaristas eleitos no Senado. Eles vão tirar o mandato, vão dizer que não valeu, não pode ser eleitos, que foram corruptos, que não, eles vão inventar. A justiça sendo comandada por criminosos. Exatamente. Então, a sabatina, né? A sabatina para os indicados do Lula não deveria ser fácil, né? Passar pelo novo cenário, pelo novo quadro dos assentos que temos no não era nem para o Lula ter coragem de indicar alguém. Olha, mas né? Com esse Senado que está aí. De chamar, Simão, o debate pro foco, né? Porque o Chamou fez como é que nós vamos fazer. Você mesmo fez essa pergunta. Para impedir que um vagabundo desse se torne ministro do STF. O povo, somente o povo em cima do Senado Federal agora, indo para cima do Senado Federal e impedindo Lula de governar, impedindo o STF de pressionar. Quem tem que fazer essa pressão é o povo. Ô Tito, mas... Portanto... me permita então. O Sérgio Moro, vamos ver como é que se sai o Sérgio Moro nas lideranças e nas defesas. Vamos ver. Vamos cobrar dessa gente, porque o vagabundo do Álvaro Dias tá votando lá com os caras. Tá votando com ele, com o PT. Vota com o PT. Tá votando com eles até hoje, o vagabundo. Tito, você falou... Não vota mais? Você falou que quem vai resolver essa parada aí, a indicação... Bota a cara do vagabundo aí, vagabundo. Bota a cara dele, olha aí, ó. Quem vai resolver essa indicação de Lula para o STF é o povo. Mas agora eu te pergunto, é o povo cantando o hino nacional?
É o povo cantando hinos do lado do quartel? É o povo rezando Pai Nosso e Ave Maria do lado do quartel que vai impedir esse cara de ser indicado e assumir como ministro do STF? Veja bem, vamos fazer uma análise da seguinte forma. Nós todos sabemos que houve fraude eleitoral. Nós todos sabemos que o Alexandre de Moraes comete crimes e continuadamente comete crimes contra a Constituição. Pratica crimes de alta traição e de lesa pátria. Todos nós sabemos. Porque ele faz isso todo dia e às claras. Né? O povo está reclamando, está gritando na frente dos quartéis, porque quem impediu uma ação mais enérgica do próprio governo federal foram os ministros militares. Certo? Porque se o presidente tivesse tido realmente o apoio que tinha que ter dos primeiros ministros dos militares, não. Em vez de os militares realmente atenderem... Lembra daquele programa que tinha Praça Nossa? Tem até hoje, Praça Nossa. Lembra? O deputado? Nossa, tinha a veinha surda que chegava... Isso. O cara falava uma coisa, ela entendia outra. O povo lá gritava, nos acuda, Forças Armadas, não sei o quê. As Forças Armadas entendiam, continue pintando meio fio. Ô Tito. Certo? O povo gritava, tirem o ladrão, e eles escutavam dentro dos quartéis, continuem pintando meio fio. Ô Tito, mas mas isso aí nós já vimos que não funcionou e não houve essa comunicação. Todo mundo achava que estava se comunicando com os militares. Fizeram uma campanha, inclusive, no Instagram. Vão lá seguir o Exército, que o Exército vai ver o quanto de gente que apoia eles. Quer dizer, não adiantou, as Forças Armadas não vão se envolver nisso aí. Agora é o seguinte, qual é o comportamento, Tito, qual é o comportamento que um povo que vai protestar deve ter? Tá, primeira consequência disto, primeira consequência de todo esse movimento é que se hoje foram fazer, e as Forças Armadas devem estar fazendo, uma pesquisa para saber o nível de confiança do povo nas Forças Armadas, deve ter caído lá embaixo. Ah, com certeza. Certo? As Forças Armadas já não são mais consideradas instituição de confiança do povo. Isso você pode ter certeza. Outra coisa, o povo continuadamente fazendo protesto, levantamento, chegando. Não é só o Brasil que vê isso, Shimon. É o mundo inteiro que vê isso. Você veja a cara do Lula hoje. Ele está tremendamente irritado, ele está tremendamente desconfortável. Os ministros dele não têm legitimidade para falar na imprensa, em qualquer lugar. Qualquer lugar que eles vão, eles são escorraçados. Olha o que aconteceu com o Boca de Veludo lá nos Estados Unidos. O povo impediu ele de usar o mesmo avião. Ô Tito, quando o povo, parece-me... Isso vai desmoralizando todo o governo. Eles perdem a legitimidade. Hoje eles não têm legitimidade. Tito, me permita. Parece-me... Isso não aconteceu na Venezuela. O povo não foi hostil na Venezuela. O povo dormiu e o homem lá, né, na época o Hugo Chávez, fez o que fez e a Venezuela está no caos. O povo brasileiro, ele é um pouco mais hostil. Parece-me, Shemuel, Tito Fonseca, e você, amigo que nos acompanha, que quando o povo é hostil, as coisas mudam. Parece que há uma reação. Agora, quando o povo ficou cantando o hino nacional, orando Pai Nosso, rezando Pai Nosso e Ave Maria na frente do quartel, aquilo ali era bonito. Aquilo ali, o mundo todo via aquilo ali, não tem como não ver, mas de efetivo, dentro do Brasil não aconteceu nada. Veja bem, um presidente no poder
que pedia insistentemente para que as pessoas não saíssem fora das 4 linhas da Constituição. E olha o que aconteceu. E prometia e continua prometendo que está trabalhando para resolver a situação. O povo tem um líder, o povo seguiu o líder, certo? O povo seguiu o líder. Se bem que não foi só assim, porque durante esse momento todo que o povo teve na praça, várias vezes eles foram atacados pela esquerda. Foram, sem sombra, atropelando pessoas, e eles reagiram Tito, de forma... Mas se você for pragmático, vamos ser pragmáticos. De prático, o Lula assumiu. O Lula é presidente do Brasil hoje. Pode ser uma presidência estranha? O Lula assumiu. Agora é o seguinte, tem 2 tipos de... O Bolsonaro, para poder impedir tudo isso, teria que ter feito o quê? Teria que ter agido... Dentro da nossa Constituição. Tito, qual ação que ele tinha que fazer? Assim diz o professor Olavo de Carvalho, muito sábio, inclusive, se a gente for analisar. Ele falou assim, se a democracia está doente, não há como curá-la através dos meios democráticos. Não há como curá-la... Peraí, deixa eu concluir meu raciocínio. Diz ele, se a democracia está doente, não há mais democracia. Portanto, não há como curar a democracia doente com democracia, porque a democracia já está doente. E se você for olhar em toda a história política mundial, seja mais recente ou a história antiga, sempre se resolviam as coisas através da força e, se nós formos traduzir hoje, através de atos antidemocráticos, porque não tem como você agir democraticamente dentro de uma democracia que está morta. Por agir democraticamente? Agir democraticamente é o que o Bolsonaro fez. Ele agiu democraticamente. Que ele fez? Ele respeitou as regras. O que significa para você democrático? Democrático, Tito, é resolver as coisas dentro da democracia. O que diz a democracia? É o que diz a Constituição. O que diz a Constituição? A Constituição diz isso, 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 isso. Isso o Bolsonaro fez. Agora, a Constituição... Na minha opinião. Não, mas na minha opinião. O seguinte, na minha opinião. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Nós tivemos um dos governos mais ditatoriais, mais duros e mais sanguinários da nossa história, que foi o socialismo soviético. Verdade. Implantado com... a força. Um golpe. Com força, né? Força e a custa de banho de sangue na Alemanha, por exemplo. Sim, né? sim. Na própria Rússia. E como é que era o nome do governo deles? Da Alemanha? República Democrática da Alemanha. Da Alemanha, Ô Tito, agora, a Constituição, nós tivemos... Na Alemanha? A democracia, a Constituição... É o governo do povo. A democracia é o governo do povo. Agora, governo do povo. Mas existe uma Constituição no qual... Platão Tito, dizia que o pior sistema de governo é o governo democrático. Tito... Que é o mais burro, mais ignorante. Agora é o seguinte, atuar dentro das 4 linhas da Constituição, houve uma ruptura. Ximão, essa era a âncora do Bolsonaro. Bolsonaro sempre usou as 4 linhas, a Constituição, para ele pautar o governo. Exatamente. Mas o que significa? Por que o Bolsonaro dizia as 4 linhas? É um governo legalista. Exatamente. Diferente de democrático. Ele vai cumprir a lei. Legalista. Vou cumprir a lei. Tito, é o que o Alexandre de Moraes não faz. Então o Alexandre de Moraes não cumpre a lei. Então o Bolsonaro não é um presidente democrata? Ele foi um legalista? Ele é um presidente democrata porque ele foi eleito pela vontade do povo. Tudo bem, mas ele não fez a vontade do povo, que era escorraçar essa gente daí. Porque o povo, clamou 142, o povo clamou para ele varrer a esquerda do mapa. Ele não fez nada disso. Mas era todo o povo que estava clamando isso?
A maioria. A maioria, né, Tito? A maioria, porque uma das instituições da Constituição violou, ela rompeu, o Tito. E é isso que o Bolsonaro tinha que ter. E ele estava no lugar de usar as prerrogativas de restabelecer as 4 linhas da Constituição rompida pelo TSE. Ô, Shemuel, vamos adotar aqui como se fosse um glossário, né? De palavras para não suspender o nosso canal. Houve frauda. Toda vez que nós dizemos que houve eles bloqueiam o nosso canal no YouTube. Então nós temos que dizer houve frauda. Olha que troço ridículo. Mas é assim que o jornalismo independente está tendo. Teve uma frauda. Teve. Uma frauda bem suja, por final, né? Qual foi o grande... Porque, veja bem, então o que o Bolsonaro fez? Ele foi eleito democraticamente, cumpriu com todas as determinações e as orientações e o que estava estabelecido dentro da Constituição do Brasil o tempo inteiro, né? E sempre disse, jogo dentro das 4 linhas da Constituição. Isso mostra a formação, inclusive, militar dele, né? Exatamente. O militar tem o RISG e eles seguem o RISG quadradinho ali. Que foi ruim pro Brasil. Agora, nesse ponto foi ruim. Na minha opinião, foi ruim. Sim, agora o povo, tecnicamente, Shimon, votou contra ele. Porque o Lula ganhou a eleição. Ah, mas o Lula... então aí é outra luta. Nós temos que provar a fraude. Para provar a fraude, nós precisamos do código-fonte. O Xandoca diz que não entrega o código-fonte. Mas e aí? E agora? E agora o povo vai e quebra tudo? Dentro da Constituição, quem tem que obrigar o Xandão a entregar o código-fonte é o povo. É o povo. É o povo. Senado Federal. É o povo, é o Senado. Mas daí. Mas aí nós voltamos de volta no colo do Pacheco. Exatamente. Nós voltamos no colo do Pacheco. Agora, Tito, veja só. Nós temos que falar o que o Bolsonaro não fez. Só um minutinho. O elemento político é o que entrava. Quem que tem que resolver o elemento político? É o povo. E o povo, agora, aparentemente, o povo fez. Aparentemente, o povo renovou o Senado. Não foi. Porque não foi todo o povo que foi para a rua, Xemão. Não foi todo o povo. É claro que é significativo tudo isso que o povo faz. Ô Tito, quem tem medo do povo na rua é o Senado e o Congresso. O STF não tem medo do povo na rua. O STF não. Olha aí o Dino. Ele não tem medo do povo na rua. Olha o Dino. Olha o Dino. Mas o povo... O Dino promete punir extremistas. Quem são os extremistas? É esse povo que está na rua. O Tito e o Shimon. É o povo. Nós 3 aqui somos extremistas, mas o Paulo que está ali, por colocar isso aí no ar, nós seremos punidos. Agora, o povo Shimon, que está na rua é extremista. Ô Shimon, deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro esperou pelo apoio da alta patente das Forças Armadas e nada aconteceu. Né? Em 63, Tito... A revolta dos sargentos. O que provocou em 64? Sim. Quantos sargentos tomaram Brasília em 63? Menos de 500 sargentos. Entendeu? Sim. Mas o povo naquela época... Não, mas o STF... O povo não era a maioria. E quem provocou? O povo não foi na rua em maioria. E quem provocou? O STF, quando proibiu de que os sargentos e oficiais fossem elegíveis, né? Ou concorressem às eleições, o STF decretou, 6 meses depois, antes disso, já havia acontecido a revolta dos tenentes, né? Que foram frustradas no Rio de Janeiro. Agora, a revolta dos sargentos, não. Copacabana, né? A revolta dos 18 que terminou. As dos sargentos foi feita no Rio de Janeiro, no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, que foi lá o presidente da época, que era o Jango Goulart, e fez o famoso discurso
do clube, do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, Sim. que aí sim deflagrou o contragolpe, né? Porque a Revolução Popular de 1964 foi um contragolpe que estava sendo preparado para a esquerda. Eles estavam fazendo um golpe para implantar o comunismo. Exatamente. E aí que houve o movimento de contrário da implantação, que foi as Forças Armadas, que foram impulsionadas pelo povo. Pela sociedade. Pela iniciativa de qual estado brasileiro? Não era só o povo na rua e mulher com coisa. Era a OAB, que era completamente a favor da Revolução, a BIM, a maçonaria, a Igreja Católica era totalmente dando apoio aos a Globo. Não era só, até era a Globo. Toda uma sociedade pedindo, até a Globo. Hoje não é assim. Nós sabemos que não é assim. E outra coisa, os militares estão precisando regular o aparelhinho de surdez deles, porque eles estão igual a véia do coisa, né? Eles pedem uma coisa, o povo pede uma coisa e eles escutam outra, né? Eles escutam volta e pintar meio fio. Agora, Tito, veja a sua lógica. O povo desarmado. Olha, o povo desarmado na rua. Tito, o povo está na rua desde 2014, Tito. Tito, o povo está na rua desde 2014. O povo está na rua desde 2014. Agora, com a ausência do Senado, com o avanço do STF, o povo desarmado foi na frente da onde? Dos QGs pedir pelas Forças Armadas. Em vez do povo. Só que mas o negócio é o seguinte, quando o povo chega na frente do exército, dos generais, e diz, pelo amor de Deus, salve o Brasil, eles entendem, continuem pintando meio fio. Pois é, Tito, mas veja bem, o povo saiu aí na rua cantar o hino nacional. Hoje nós podemos até dizer que cantar o hino nacional é fácil. O Lula, ele foi solto. Todo mundo ficou quietinho, inclusive o Bolsonaro. Todo mundo ficou quietinho. O Lula foi entregue a ele, devolvido a ele os direitos políticos. O povo ficou em casa, ninguém saiu para a rua, nós bem sabemos, e o Bolsonaro também não fez nada. Aí o Lula foi concorrer à eleição. O povo ficou tranquilo, fizeram campanha com o Bolsonaro, e o Bolsonaro também ficou tranquilo e fez a eleição acreditando que ia ganhar. O Lula ganhou. Os caminhoneiros foram imediatamente, trancaram tudo. Em 3 dias, o Brasil estava de joelhos. O presidente Bolsonaro, assim como o povo que estava no quartel, né? Não vamos impedir o direito de ir e vir, que é constitucional. E hoje nós estamos onde nós estamos. Quer dizer, nós não fizemos o dever de casa, o povo e o Bolsonaro, e aí jogamos no colo dos militares para que eles resolvam aquilo que nós não fizemos. Nós reelegemos muitos canalhas, né, Alexandre? Concordo com você. O fulano ali, ó. O Renan. O Renan, o maior vagabundo, foi reeleito, gente. O Lula teve. Querido, pode ter havido fraude? Pode, mas o Lula recebeu o voto. Vamos tirar a eleição presidencial fora desse contexto e vamos analisar a eleição, o resto da eleição. Exatamente. Quanto canalha, quanto cretino está lá reeleito? Exatamente. Aqui, na minha cidade só tem canalha reeleito. Exatamente. Nós temos canalhas aí dos Campos Gerais que foram os mais votados. A Cívica do Paraná só tem canalha reeleito. Quem é que vota para reeleger o canalha? Nós vemos ali, ó. Tá, e daí você quer que... olha, às vezes, veja bem, eu sou um cara liberal, eu tenho uma linha ideológica de pensamento, é isso que eu sigo. Você é bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu estou com o Bolsonaro. Porque ele defende a mesma linha, ele pensa como eu, nós defendemos, comungamos dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Isso é uma coisa. Ser bolsonarista é seguir o líder. E eu não sou isso. Mas está dentro da previsão. Mas tudo bem. Mas a reeleição o que eu desses. quero como cidadão é que a reforma tem que ser social da sociedade.
Sim. Isso que nós temos que trabalhar. Eu, você, o Chamuio como rabino, entendeu? Como líder religioso, todo mundo, a sociedade inteira, tem que voltar a fazer o povo. E este valor nós devemos ao Bolsonaro. Essa é a devolução, o resgate da luta por esses valores, nós devemos ao Bolsonaro. Que essa multidão que vai à rua vai inspirada nele. Isso causa, na esquerda mundial, causa uma revolta no intestino dessa gente, que é uma coisa louca. Ô Tito, agora nós temos... Por quê? Nós temos na reeleição desses grupos, eu acho que está dentro como diz o Bonner, dentro da normalidade, porque você tem 1/3 da população que é de esquerda dentro do aparelhamento de 30 anos de PT, né, de esquerda no Brasil. Fernando Henrique, e finalizando com PT, PSD e PMDB. Agora, o que saiu fora da casinha é 1/3 da população cinzenta, que foram... Vamos falar menos de 1/3, obviamente, mas 30 bilhões de pessoas que deixaram de ir às urnas, de decidir por essas eleições. Eles que decidiram, na verdade, pelas eleições. Eles que decidiram. Essa isenção. Então é aí. Começou por aí. A responsabilidade é chegar e hoje você, Shimon, como líder, chamou, perguntar, me diga, você votou? Não, você não votou? Você é o responsável por isso que nós estamos passando. Tem que cobrar das pessoas. Nós temos que ter atitude política dentro da sociedade, porque não adianta querer culpar só o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é um canalha, não tem nem dúvida que ele é um canalha. Mas quem que bota esse canalha lá? É o povo, fomos nós. É o povo, é o que vota. Aquele que vota e o que não vota. Pior do que o Lula é o que vota no Lula ou o que não vai votar contra o Lula. É isso mesmo. Entendeu? Isso que nós temos que começar. Nós temos que começar por essa consciência política que o cidadão deve ter. Amanhã, quando você vier alguém reclamando de alguma coisa, primeira pergunta que você faz, você votou? Ah, eu votei. Votou em quem? Não, eu não votei no Lula. Tudo bem. Ou, não, eu tive que viajar. Ah, você não votou? Quem não vai na reunião do condomínio, Shimon? Quem não vai na reunião do condomínio não pode reclamar da cor que o prédio é pintado. Exato. Só que quem não foi na reunião do condomínio não está nem aí, né? Eles hoje não tem, alguns estão aí já com medo. Olha a notícia. Olha a notícia. Vai fazendo L, essa é da série, vai fazendo L que passa, né? Marinho, ministro do Trabalho, diz que o governo Lula pretende acabar com o saque aniversário de FGTS. Os ricos lá sacam FGTS. A classe média lá saca FGTS para o agronegócio. O agronegócio lá saca FGTS? Não. É o pobre trabalhador que depende do FGTS muitas vezes para se salvar de alguma dívida, né? Para poder sobreviver o ano aí. O FGTS muitas vezes ajuda o cara a pagar o IPVA do carro dele, a pagar um imposto que está atrasado, uma dívida de cartão de crédito. Pois bem, está previsto que isso vai acabar. Então há um desequilíbrio na sociedade onde as pessoas realmente não entendem, Tito Fonseca, o que é que está acontecendo no Brasil. Parte do brasileiro ainda não entendeu, ainda não caiu a ficha. O erro da direita foi achar que, ao ter a presidência da República, o jogo estaria ganho, o Brasil estaria livre dessa corja de ladrões, de bandidos, de corruptos. Muito pelo contrário, né? Hoje, se você for... Por isso que é importante estudar e se aprofundar nas coisas. Hoje nós entendemos que o grande berço de toda essa corrupção, essa bandidagem, essa forma de governo são as academias, são as universidades, né? A pessoa ela não se torna corrupto ou ela não traz essa ideia comunista, socialista do nada. Ela teve uma revelação divina ou nas igrejas, né? Ah, você foi na igreja, o pastor ensinou que você tem que ser socialista. Não, são as academias. E nós achando que a presidência da República garantiria tudo isso. O político, o candidato, ele sai com uma ideia formada de onde? De onde, né? De onde que ele sai com uma ideia formada? Agora eu pergunto para os acadêmicos aí de esquerda, o que é que eles vão fazer para resolver
é essa questão, esse direito que está sendo tirado do brasileiro de ter o saque do seu FGTS no dia do seu aniversário, como um presente. Vai fazendo L que resolve. Exatamente, passa, né? Agora, todos os toda a equipe, né? De todos os comparsas, né? Todos os comparsas que vai compor os 37 assentos de ministérios. 40 ladrões. É bem coincidência, né? O Lamba... Alibaba e os 40 ladrões. 40 ladrões. Bom, então nós temos aí tudo dentro do previsto, né? Tudo dentro da possibilidade. Agora, eu gostaria de reiterar um fato interessante, porque jogar exatamente dentro de um sistema legalista, ele pode ser interpretado como ficar de joelhos em frente aos QGs rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. Ah, com certeza. Nós tivemos ali no Estado de Israel a pressão internacional sobre o Estado de Israel sobre um acordo de paz entre israelenses e palestinos que forçou o Isaac Rabin a se aproximar de Arafat e, enfim, o Ariel Sharon, que executou, né, com um programa de paz, devolvendo a faixa de Gaza, Cisjordânia, para o controle da OLP, que aconteceu, foi entendido como fraqueza. E isso fortaleceu um grupo terrorista que age por procuração do Irã contra os cidadãos, contra civis israelenses. Então eu estou só comparando a questão, quando você joga dentro de uma pressão, né? Quando você joga dentro das 4 linhas, dentro de um sistema legalista, que você fica de joelho rezando, uma coisa toda bonitinha, isso é entendido como fraqueza, né? E foi visto como a fraqueza do Bolsonaro, foi esse legalismo. Agora, o que esperar de um militar que foi treinado desde muito cedo a apenas cumprir ordens e respeitar as regras, né? Porque nós estávamos jogando com um grupo que não respeita regras, que não respeita a lei e que não teme nada. Não teme a Deus, não respeita a vida. Terroristas. Exatamente. Nós colocamos ali um milico que respeita ordens e respeita regras. Ele nunca vai resolver o nosso problema, nunca. Mas tudo isso serviu para nós aprendermos uma lição. Daqui a 4 anos, se ainda houver democracia, né? Se houverem eleições, talvez a gente consiga emplacar alguém ou na força. A nossa única saída é que o povo brasileiro, este povo que vai se ajoelhar e rezar na praça, mantenha a chama viva do patriotismo, se nós ainda defendemos. E fazer com que esse povo, através do debate político que nós temos que promover, custe o que custar, que é a primeira coisa que eles querem impedir que aconteça, de que a consciência política nacional se desenvolva. Porque se nós conseguimos alguma coisa até hoje, esse momento, foi às custas porque tinha um Bolsonaro bocudo que botava a boca no mundo, falava as verdades que as pessoas tinham vergonha de falar, mas gostavam de ouvir. Correto? E aí nós temos do lado também aqueles grandes hipócritas de direita que se dizem limpinhos e que ficavam tremendamente horrorizados com a grossura do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não era tão grosso assim quando se imaginava. Na hora que nós fomos verificar a grossura do Bolsonaro, não era muito grosso, não. Não deu conta. Timão, mudou. Não deu conta. Mudou. 60 dias. Tito, o que muda? O que muda no atual momento? 60 dias as pessoas estavam ali esperando uma reação do Bolsonaro, das Forças Armadas. O Bolsonaro estava no Palácio do Planalto. Não mais. Agora nós temos um novo governo, nós temos já passamos da equipe de transição, nós temos a atuação dos 40 ministros aí que estão vindo com tudo. Em 5 dias o Brasil já mergulhou no caos econômico. Eu quero saber, Shimon e Samuel, se vocês estivessem no lugar do Bolsonaro, do homem Bolsonaro, certo? Ô, Tito, o que vocês fariam? Eu já posso até adiantar para você a minha resposta. Eu vou prender todo mundo porque eu vou ser o fodão. E amanhã tava a família dele inteira
perseguida pelos mesmos militares que deviam dar apoio para ele. Sem dúvida isso aconteceria, sem dúvida. O cenário estaria na cadeia. O cenário estaria na cadeia. O vagabundo do Randolph já está lá pedindo para o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro. Ô Tito, sem dúvida, se o Bolsonaro tivesse agido assim, ele estaria na pior, com certeza. Porque o povo, esse mesmo povo, durante esses 4 anos, a família dele sofreu o que essa esquerda canalha, essa escória social praticou contra ele, contra a mãe da mulher, tudo que eles puderam fazer contra esse cara, eles fizeram. Para quê? Ô Tito. Shimon, vamos analisar. Vamos ser franco. Eu, na situação dele, certo, estou terminando meu mandato de presidente da República, vou ter um salário por isso, vou ter uma equipe de técnicos notáveis à minha disposição, vou ter a minha segurança, vou ter tudo, vou ter a minha aposentadoria dentro do Congresso Nacional, porque eu fui 28 anos deputado. 3 aposentos, ele tem 3 aposentos. E vou ficar aí brigando pelo povo? É isso? Ô Tito, foi mais ou menos... Se me botarem na cadeia, o povo vai lá me tirar? Ô Tito, a escolha que o Bolsonaro fez foi essa. Foi mais ou menos essa aí. Não, ele não fez, exatamente. Ele fez essa escolha aí. A escolha política que ele tinha que fazer. Ele fez essa escolha. Ele não quis se sacrificar. Pode vir contra mim. Ele não quis se sacrificar. E alguém quis se sacrificar? Ninguém quis. Eu acredito que quem quis se sacrificar foi preso. Quem quis se sacrificar teve sim. Preso. Nós estamos vendo jornalistas aí. Que o povo fez o quê? Nem ele, como presidente da República, teve condições de fazer. Não. Porque aqueles que têm a guarda dele, que tem as armas que ele tinha que ter para fazer valer a força, simplesmente cruzaram os braços e assim, não, nós temos meio fio para pintar. Não são eles que vão fazer, Tito. O brasileiro tem que, acho que tirar de uma vez por todas do seu radar as Forças Armadas como salvador. Mas só que é o seguinte também, Tito. Parte de todo esse glamour que foi dado às Forças Armadas veio do próprio Bolsonaro. Não foi o povo que criou esse... Claro, ele que tirou as Forças Armadas do lixo, da lata de lixo da história. Sem merecerem. A esquerda toda sem merecerem. Colocou eles dentro da lata de lixo. Ele pegou... Certo? Ele que tirou. Eles foram os maiores traidores do governo Bolsonaro. Eles foram os militares. Eles foram alçados a lugar de honra. E o povo precisou, eles se omitiram. Eles foram alçados ao lugar de honra sem estarem preparados para isso e na hora sem merecerem. Na hora H, eles não deram conta de cumprir aí com as expectativas do povo e do Bolsonaro. Então, isso é um aprendizado para o próximo que entrar. Quem deixou o STF se criar e crescer foram os militares, principalmente os que estavam dentro do STF. Que Tito, diziam para eles, façam. Eu concordo. Nós brecamos lá ao outro lado. E é o que eles fizeram. Eu concordo com você, Tito. Historicamente foi isso. E eu acrescento mais. A responsabilidade é de todos que ocupavam e ocupam o poder. A responsabilidade é de todos. É do Bolsonaro que não articulou. Pessoas próximas dizem que a equipe do Bolsonaro era terrível, era totalmente desorganizada. Nós vemos aí uma ministra institucional do Bolsonaro abraçando Lula e agora pedindo a desfiliação do PL. Ela estava lá, ela fazia parte de todo esse jogo aí político próximo do Bolsonaro. Hipócrita como claro. E ele estava cercado de pessoas assim no seu governo, porque aconteceu tanta coisa e nós vemos tanta coisa que poderia ter acontecido a favor do Brasil e do brasileiro que não aconteceu por desorganização. Ô Tito. Aquela moça era ministra, a Arruda não era ministra, ela era senadora, né? Teve uma ali que era ministra dele, institucional, alguma coisa assim, que estava lá, que cuidava de toda a organização ali do governo. Ô Tito, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a você, obrigado pela audiência, obrigado, Samuel.